pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas, eu sou a Thaís e hoje a gente vai começar uma nova discussão aqui no nosso canal sobre construção do trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque a gente está aí já no mês de março. Geralmente essa é uma preocupação muito grande para quem está no terceiro ano da universidade ou da faculdade, que está construindo aí o seu projeto de conclusão, né, para construindo a ideia do seu projeto, e principalmente para quem já está no último ano da faculdade, quarto ou quinto ano e da universidade, e aí precisa construir seu trabalho de conclusão de curso, o famoso e desesperador TCC. Aí, por que eu quis trazer essa discussão hoje, pessoal, e compartilhar aí um pouquinho de conhecimento que a gente tem? Porque nós estamos num período aí de pandemia, que é um período muito assustador, sim, para todas as pessoas do mundo. E aí a gente realmente precisa ficar em casa. E muita gente fica ali, tipo, nervosa, meu Deus do céu, porque eu tenho que ficar em casa, eu não posso ir pra aula, e aí eu tinha que fazer meu TCC, e de repente vai atrasar meu TCC, eu não vou conseguir me formar. E assim, a galera tá preocupada. Então tá, né? Mais vale eu fazer meu TCC e morrer doente? Não. Então assim, para que a gente não passe por esse tipo de coisa, o que é o nosso conselho de hoje? Aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, já que nós precisamos ficar em casa em período de quarentena para que nós não fiquemos doentes e também não passemos doença para outras pessoas. Então a gente vai aproveitar esse tempo e aí adiantar o máximo possível que nós pudermos do nosso trabalho de conclusão de curso. O que eu preciso então para ter uma ideia do que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aqui um documentozinho então no Word. E assim, primeira coisa que eu preciso ter em mente, meu trabalho de conclusão de curso, eu usei aqui um exemplo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que lá eles oferecem um manualzinho de normalização, que aí diz como que tem que ser os trabalhos científicos, o TCC, monografia e todos os etc e etc. Então assim, esse eu posso deixar no link da descrição para vocês também baixarem quando vocês precisarem. Para que isso é importante? Eu preciso ter claro que, independente da universidade que eu esteja, os trabalhos eles precisam estar de acordo com uma norma. Geralmente é a norma da ABNT, mas tem algumas regrinhas específicas de cada universidade que isso precisa ser observado depois. Regrinhas específicas em relação à fonte que nós vamos utilizar, geralmente Arial ou Times. Geralmente 12 o tamanho, né? A não ser que seja citação longa. Citação longa, a gente pode estar aprofundando mais pra frente. Citação longa, no máximo tamanho 10. Na verdade, sim, tem que ser tamanho 10, né? E aí, espaçamento entre as linhas, espaçamento simples. Espaçamento geral é 1,5. São esses detalhezinhos que precisa ter dentro do teu trabalho, porque isso vale nota aí na hora de ter a sua banca lá no final. Então, esse livrinho, ele vai dar essas possibilidades, esses esclarecimentos. Caso vocês tenham mais interesse desses detalhezinhos, deixa no comentário que daí eu posso fazer um vídeo separado explicando cada detalhezinho, assim, que é bem importante mesmo. Beleza. Tenho que ter claro isso. Isso vai me mostrar aqui o quê? Deixa eu dar um Ctrl F aqui e procurar o TCC. Ok, se eu pegar aqui, pesquisar, por exemplo, a palavra-chave aqui, conclusão de curso, ele já vai nos mostrar aí algumas coisas que precisa ter dentro do teu trabalho. O nome de autor, título principal do trabalho, subtítulo, indicação do volume, notas que vai indicar a natureza do trabalho, se é tese de dissertação, que no caso vai ser trabalho de conclusão de curso, etc, etc. Ele vai mostrar alguns detalhezinhos de como que tem que ser o seu trabalho. Aqui é legal, gente, nesse texto que eu vou deixar para vocês, nesse livrezinho, ali no link, ele vai mostrar, por exemplo, qual que é o modelo que você tem que ter de estrutura. Então, aqui eu preciso ter a minha capa, né? Eu vou ter a folha de rosto. Então, na capa eu tenho que ter autor, aqui, né? Autor, título, o ano, né? Do meu trabalho de conclusão de curso. Aqui eu vou estar escrevendo, né? Trabalho de conclusão de curso apresentado para obtenção de grau de bacharel em determinado curso, especialização alguma coisa, orientador, co-orientador, local e data. Na folha de rosto, meu nome aqui de volta, vai ter aqui o título do meu TCC, né? Novamente, se for TCC ou dissertação, aqui o orientador. E aí aqui no finalzinho, data, né? Aqui específico é a cidade de Ponta Grossa e o ano. Sempre lembrar, caixa alta, tal, esses detalhezinhos que a gente pode estar conversando mais pra frente. Beleza. Aí aqui esse que não é o caso, modelo de errata, gente, esse caso vocês forem entregar lá pro professor e imprimiram tudo certinho, e aí vocês viram que teve um erro de escrita, um erro numa tabela, aí vocês entregam no dia da banca uma errata junto dizendo, olha, tinha um erro, mas eu percebi antes de vocês, só pra não dar dor de cabeça, né? Estrutura e folha de aprovação, esse é caso mais pra dissertação.
Aí, mais para baixo, dedicação. Geralmente as pessoas escrevem dedicação dentro do seu TCC, né? Dedico para os meus pais, para Deus, para os meus irmãos, para o meu cachorro. Tem gente que escreve para o seu cachorro, sim. Principalmente quando o cachorro é muito amigável, sem a pessoa mora sozinha. Daí a gente manda pro cachorro, pro gato, pro carrapato. Ah, beleza. Aí, os agradecimentos aqui. E mais específico, né, aos professores, né? Algumas pessoas fazem, assim, algumas páginas, na página pré-textual aqui, colocam alguma citação de alguém, algum autor. Da minha dissertação, eu fiz uma citação de Paulo Freire, assim, porque eu achei bem importante. Beleza. Aí, introdução, resumo do trabalho, abstract, lista de ilustrações. Se vocês quiserem, a gente pode aprofundar, assim, como faz essa lista de ilustração para puxar o título junto com a página direto, sem ter tanta dor de cabeça. Com os gráficos, as figuras, mesma coisa. Se vocês quiserem, a gente pode estar trabalhando, aprofundando mais para frente. Então tá, beleza. Então eu preciso ter a minha lista de fotografias, caso tiver fotos, tabelas, preciso ter essa lista. Preciso ter a minha lista de siglas, de quais siglas eu trabalhei. Por exemplo, eu sou assistente social, então eu vou colocar SUAS dentro da minha lista, Política Nacional de Assistência Social, eu vou colocar a Universidade Estadual de Ponta Grossa, vou colocar ali a sigla para dizer, porque toda hora eu vou estar citando ela, então não preciso escrever diversas vezes Universidade Estadual de Ponta Grossa. Política Nacional de Assistência Social. Posso colocar a PNAS, posso colocar SUAS como Sistema Único de Assistência Sociais, SUS, né? SUS, sabe? O SUS hoje que está sendo bem importante. Sistema Único de Saúde. Então, eu vou colocar as minhas siglas aqui. Seguinte, vai ser as siglas de símbolos, né? Algumas pessoas separam as siglas e símbolos, outras não. Sumário, a gente pode estar também trabalhando, aprofundando sobre como fazer um sumário. Aí, beleza, fiz o meu sumário. Esse daqui, ele mostra que existem modelos que você pode seguir de sumário. Mas a gente pode depois fazer um vídeo específico de um sumário simples, assim, pra deixar claro. Aqui eles mostram como que tem que ser também a sua lista de referências. Como que a referência tem que ser, olha, bem certinho. A gente também pode estar aprofundando. São coisas que precisam estar dentro do seu TCC. Apêndice, caso você fizer apêndice e anexo. Apêndice, gente, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de TCC ao qual eu fiz entrevistas ou apliquei questionário. Todos os seus questionários precisam estar aqui no final do teu TCC, no apêndice. Se eu fiz um anexo de algo que eu copiei, assim, tá idêntico, meu questionário foi algo que eu fiz. Eu montei o meu questionário a partir daquilo que eu estudei e queria saber. No meu anexo, eu pesquisei um questionário específico da área da saúde e já tinha esse questionário pronto. Então, eu anexo aqui ele. Beleza, esse é o básico do básico que eu preciso ter dentro do meu TCC. E aí, é claro, todo o desenvolvimento do trabalho, que vai ser minha introdução, o meu resumo ali, meu resuminho, né? Minha introdução, o desenvolvimento do meu trabalho, título, subtítulo, as considerações finais, os resultados do meu trabalho. Tudo tem que estar composto dentro deste TCC. Beleza? E aí, isso aqui, gente, que é o textinho que eu vou deixar pra vocês, tem bem certinho como que eu vou fazer essa citação, de como que eu vou montar cada tópico, como que eu vou montar cada título, para que eu possa seguir o máximo das normas, para que depois eu não tenha dor de cabeça também, ou se caso eu não tiver dinheiro, né, não tenha que pagar dinheiro pra alguém que saiba fazer isso bem certinho, porque geralmente a gente sai caro. A última vez que eu vi, assim, o mais barato que tinha me oferecido, que eu precisava estar desesperada, era R$5 por página. E meu TCC, na época, 10 anos atrás, ele tinha umas 90 páginas. Tinha passado a quantidade de páginas que podia. Então, imagine, né? Eu tinha dinheiro para isso, de jeito maneira. Então, beleza, voltando ao foco. O que nós precisamos, então, para começar do zero? Assim, tá? Você me falou como que eu tenho que fazer meu TCC, mas eu não sei o que escrever. É nessa hora que a gente pode se ajudar. Por exemplo, gente, então assim, eu preciso começar o meu TCC tendo um tema. Para depois do tema, eu pensar no meu título. Mas para eu pensar no meu título, no meu tema, eu preciso saber qual é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Mas para eu saber o meu objetivo, para eu saber o meu objetivo, eu preciso saber qual é o problema. Como assim, qual é o problema? Não sei qual é o problema, não. Não sei. É aí que a gente tem que pensar. Qual é o problema? O que eu quero
responder. O que eu quero responder? Sei lá o que eu quero responder. Isso aqui, gente, a gente sempre indica pesquisar, por exemplo, meu campo de estágio. Campo de estágio pode mostrar muitos problemas para nós, que geralmente quando a gente faz a caracterização, nós estamos sempre trabalhando dentro do estágio e a gente vê, por exemplo, dentro do meu estágio, foco, por exemplo, o assistente social. No meu estágio lá, eles dizem que a gente precisa ter uma sala específica para assistente social e para que a gente possa atender os nossos usuários, ter o processo de sigilo e tal. E no meu estágio não tem sigilo, não. Na minha sala ali fica eu, a psicóloga, a farmacêutica, a moça de serviços gerais e quando vai fazer algum atendimento, é todo mundo junto. A usuária chega lá e todo mundo sabe sobre a vida dela. Isso não pode. Então, qual que é o meu problema? Meu problema é, não tem sala, não há salas de atendimento no campo de estágio. Atendimento. Não há salas de atendimento. Isso significa que não há sigilo profissional. Não há sigilo. Se não há sigilo, qual que é a minha pergunta? Por que não há sigilo no atendimento do assistente social com seus usuários? Com suas, né? Usuários. Por que não há atendimento com seus usuários e usuárias? Por quê? Horas, porque não tem sala suficiente. Então é uma hipótese. Então, hipótese. Eu já tenho uma hipótese. Não tem sala? Hipótese. Tem mais hipóteses. Geralmente, gente, a gente não coloca hipóteses dentro de TCC. Geralmente quem faz isso é o pessoal que tá fazendo doutorado lá, aquelas coisas lá em cima, sabe? Mas a gente pode ter já as nossas hipóteses, porque daí já nos ajuda a ter alguma ideia do que como a gente vai pesquisar, a construir a nossa pesquisa. Então, hipótese. Não tem sala. Ok. Por que não tem sala? Por quê? Porque uma possibilidade de por quê? Por que não tem sala? Porque não tem... não há recursos no município. Não há recursos no município. Não há recursos no município, eu achei. Município. Não há recursos no município para que se tenha, por exemplo, um CRAS para CRAS. Para CRAS. Não tem recursos para construir um CRAS bem grande ou para alugar um espaço grande onde tenha salas para cada pessoa. Ok, então beleza. Mas não tem recursos. Mas tem demandas. E as demandas? Não sei qual é a demanda. Então, isso já é um problema. Então, eu preciso descobrir quantas pessoas são atendidas naquele CRAS para que eu possa provar que realmente precisa de uma sala maior para que os atendimentos da assistência social tenham o processo de sigilo e ela possa trabalhar mais o processo de, sei lá, fortalecimento de vínculo familiar, construção do processo de não violência, algum grupo ou alguma atividade que ela esteja realizando ali dentro daquele CRAS. Então, eu preciso trabalhar o sigilo profissional, porque eu não posso que todo mundo saiba a vida da Dona Maria, Joana, seu Joaquim, seu Tadeu. Não. Precisa ter esse processo de sigilo. Por que precisa ter esse processo de sigilo? Quem diz? Quem disse isso? Que isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse que precisa ter sigilo profissional? Uma lei. Qual lei? Específico para serviço social, é lei número 8.662, salvo engano, de 1993. Essa lei diz que... tem um 8 aqui. Essa lei diz que nós precisamos ter um espaço específico para atendimento enquanto assistente social. Essa lei também diz que quando a gente vai ter estagiários, esses estagiários também precisam ter uma sala específica para seus atendimentos e acompanhamento para o processo de aprendizagem. Porque senão, o assistente social acaba ensinando para o estagiário que ele pode atender de qualquer jeito, qualquer hora, em qualquer lugar e tudo bem todo mundo escutar a vida da Dona Joana, seu Tadeu, seu Joaquim. Não, gente, não tá tudo bem. Então, o que eu preciso saber? Então, eu tenho um monte de problema. Meu problema não tem sala para sigilo profissional e eu preciso mostrar que isso realmente é importante, mas tem alguma coisa acontecendo naquele local que as pessoas continuam há 10 anos sendo atendidas na mesma sala e todo mundo escutando a vida daquelas pessoas e o processo de sigilo nunca foi construído.
Beleza. Tá, isso é importante? Eu preciso saber. Isso é importante? Não sei. E agora? Será que isso é importante? Como que eu provar que é importante? Eu preciso provar que isso é importante. Como eu faço isso? Aí tem um negócio, gente, que a gente chama de estudo da arte. Estudar não, estudo da arte. Como é que a gente faz o nosso estudo da arte? Nós pesquisamos, fazemos um levantamento na CAPES sobre os temas que a gente está querendo discutir. Então, nós vamos lá na CAPES, tem aqui, posso deixar o link para você também, periódicoscapes.gov.br. Fecho. O que eu indico para vocês, gente? Sempre quando vocês entrarem aqui na CAPES, vocês se inscrevam, porque fica muito melhor para vocês depois salvarem os textos que vocês querem ler, ou alguma atividade, fazer o acompanhamento de pesquisas que vocês já fizeram. Então, eu venho aqui em buscar por assunto, pode ser periódico, livro ou base. E aqui ele vai me dar a possibilidade de pesquisar, quando ele carregar. Carregando e carregando. Então, assim, aqui, olhem pra você ver aqui no cantinho, pra você ver. Ele tem uma estrelinha que diz meu espaço, minha conta, identificação. Para quem não tem conta na CAPES, gente, eu sugiro que vocês façam a sua conta e aí ele vai te dar esse meu espaço aqui, que ele vai te dizer tudo que você já tem pesquisado ou o texto que você tenha salvo. Aqui, por exemplo, eu vou entrar em meu espaço, né? E aí eu vou clicar aqui para criar a minha conta ou entrar na minha conta. Então eu tenho uma continha aqui, que eu nem lembro qual que é a senha, porque eu fiz isso quando eu tava lá fazendo a minha graduação. Mas beleza, vamos ver se é essa ainda. Então, era assim. Então, se caso eu não tivesse conta, precisaria lá fazer o cadastramento. De como eu tinha, entrei aqui. Beleza, agora eu vou buscar por assunto, porque daí já me ajuda a mostrar qual é a importância da discussão daquele tema ou daquelas coisas que eu achei interessante que poderia ser pesquisado. Precisa ser específico a assistente social? Claro que não, né? Pode ser algo específico da sua área, dentro da educação física, dentro da área de programação, ou N situações, N temas que vocês possam estar aí dentro do curso que vocês estejam realizando. Então, beleza, pesquisei aqui qual que era o problema lá, a falta de sigilo. Então, eu vou falar sigilo profissional. Pesquisei lá, sigilo profissional. Vou fazer uma busca. Ok, o que eu tenho de sigilo profissional? A CAPES ela vai me mostrar aqui, então, que tem 1034 textos falando sobre ética, né, e sigilo profissional. Então, significa que muita gente fala sobre ética, então isso é algo muito importante. Agora, eu preciso deixar claro se isso está específico com a minha área. Porque quando eu falo de sigilo profissional, eu não estou falando só sobre assistente social. Por exemplo, se eu for pesquisar e dar uma olhadinha aqui bem por cima, deixa eu pegar. Serviço, Ctrl F, serviço social. Ó, não tem já serviço social aqui. Mas por quê? Porque ele está trazendo outras áreas que discutem sobre a importância do sigilo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, advogados, médicos e sociólogos, parará, aspectos bioéticos e sigilo profissionais relacionados à auditoria médica, então já para a área médica também, Associação Médica Brasileira, então aqui a gente já vê que tem muito isso falando na área médica. E aí o nosso específico é serviço social, então eu vou dar aqui uma ponto e vírgula e falar serviço social. Beleza, dou um enter de volta, vai lá e buscar. Aqui já diminuiu. Então, agora de 1000 e pouco, 1036, nós temos 466 textos falando sobre ética e sigilo profissional no serviço social. Beleza, então aqui eu já tenho. Então, o que eu vou escrever só para eu ter uma ideia e depois a gente coloca isso dentro da nossa metodologia. Então, a gente vai escrever para realizar a presente pesquisa para trabalho de conclusão de curso, foi realizado um levantamento bibliográfico através bibliográfico. Não, cadê? Bibliográfico. Foco.
bibliográfico através do estudo da arte na base de periódicos da CAPES. Neste foram encontrados 466 textos. Destes, aí vamos dar uma olhada. Destes textos, vamos ver. Aí a gente vai selecionar um pouquinho mais, a gente vai refinar a nossa pesquisa. Então, assim, a gente vai colocar aí um período de mais ou menos 5 anos, porque senão fica muito texto para nós estudarmos. Então, nos últimos anos, qual é a relevância desse texto, dessa discussão para a área de serviço social? Então, beleza. Então, a gente está em 2020, 2015. Então, de 2015 até 2020, nós temos quantos textos? Então, vamos lá, atualizando. Ele atualizou 216 textos, então a gente já tem um número menor. Então, desses, dentre o período de... Oh, gente, meu Deus do céu, período de 2015 a 2020. Esqueci. 216 textos. 216 textos que, revisados por pares, somam-se. Aí a gente vai dar uma olhada, refinar ele mais um pouquinho, porque realmente é muito texto pra gente ler. A gente vai pegar e selecionar os revisados por pares. Por quê? Porque ele dá uma relevância maior dentro dos textos que a gente vai ler. E isso significa que, revisados por pares, significa que 2 pessoas pararam para ler aquele artigo e disseram, olha, esse artigo realmente é muito bom e ele merece ser publicado. O que é bem relativo, né? O que merece e o que não merece, mas para a credibilidade, isso ajuda bastante. Então, dos revisados por pares, a gente tem 198 textos. Então, beleza? Que somam-se 198 textos. Aí a gente vai refinar mais um pouquinho. Destes textos foram analisados quais são específicos com a discussão em questão. Aí eu vou dar uma olhadinha bem por cima de todos esses textos aqui. Então a gente tem 198 textos. De todos esses daqui, a gente vai dar uma olhada qual é específico falando sobre serviço social ou sobre algo bem claro do que a gente esteja pesquisando. Por exemplo, eu quero falar serviço social e sigilo no CRAS, que é ali a nossa ideia. Que a gente ficou, o meu estágio no CRAS, e eu quero falar sobre sigilo profissional no CRAS. O meu estágio, o meu campo, porque isso eu preciso ter claro também. Por exemplo, eu tenho o meu tema aqui, deixa eu dar um enter aqui. Eu preciso ter o meu objeto de pesquisa. Gente, sempre deixa claro, objeto de pesquisa não são os usuários, as pessoas que você vai fazer a entrevista, tá? Eles são sujeitos de pesquisa. Tá? Então, meu sujeito de pesquisa podem ser profissionais da área, podem ser usuários, podem ser alunos, podem ser idosas, podem ser, podem ser professores idosos, médicos, assistentes sociais, educador físico, etc, etc. Pode ser milhões de pessoas que eu queira entrevistar. Meu objeto de pesquisa pode ser sigilo, pode ser qual é o meu objeto de pesquisa? Leis, meus objetos de pesquisa. Aí eu vou ver qual é o meu campo, o universo de pesquisa. Meu universo de pesquisa, gente, pode ser o CRAS, ali específico, né? Pode ser o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para a área nossa. Apesar que CAPS também, ela engloba diversos outros profissionais, né? Pode ser hospital, pode ser uma academia de musculação, se caso meu TCC for dentro da academia,
Pode ser uma escola, pode ser um bairro, se eu quero fazer a minha pesquisa dentro de um bairro, pode ser no município, pode ser N locais ao qual eu vou fazer a minha pesquisa. Então, eu preciso isso ter bem claro. Então, eu já tenho qual que é o meu foco, eu vou estudar ali, então, o sigilo profissional, eu preciso ver, vou estudar o meu sigilo profissional dentro de qual universo? Dentro do CRAS. Então, eu vou vir aqui, já tenho a questão da discussão do sigilo, e vou procurar CRAS. Não tem CRAS aqui, em nenhum momento ele fala sobre CRAS, pelo menos não em siglas, né? Se caso eu quero falar sobre sigilo enquanto projeto ético-político, aí eu vou dar uma olhadinha quantos que tem falando sobre projeto ético-político. Apagando. Projeto ético-político. Então, quais textos tem aí essa palavra? Só aquele ali, pelo jeito? Projeto, vamos ver. Só um texto fala sobre projeto ético-político. E aí eu vou indo de página por página. Por que eu disse então, pessoal, que a gente pode aproveitar esse tempo que estamos em casa, no processo de quarentena, para que ninguém fique doente, para que a gente fique muito bem, todo mundo bem, que isso melhore logo, por favor? Porque isso vai demandar muito tempo. Isso aqui, gente, é um trabalho de conclusão de curso. Então, ele realmente é muito trabalhoso. E ele requer que a gente tenha bastante tempo para ficar sentado e pesquisando de página por página. Isso aqui é um levantamento bibliográfico, pessoal. Levantamento bibliográfico, ele é parte da metodologia de construção de trabalho. Independente de qual trabalho você vai fazer, se é trabalho de conclusão, se é dissertação, se é doutorado, se é um artigo, você precisa ter uma metodologia. E geralmente as pessoas utilizam como parte de metodologia a pesquisa bibliográfica. E aí, é isso, gente, fazer um estudo da arte, de tudo que tem escrito sobre aquilo que você quer pesquisar e mostrando qual que é a importância e relevância do teu tema. Então, assim, a dica de hoje é aproveite seu tempo ocioso e para fazer, então, o teu estudo da arte e mergulhar dentro da CAPES para poder ter todo o conteúdo que pode te ajudar dentro do teu processo de construção. Deixa eu mostrar para vocês antes que eu esqueça. Então, eu disse para vocês que quando a gente entra no meu espaço, ele pode nos ajudar nos textos. Por quê? Caso eu encontre um texto que me chama atenção aqui, deixa eu lá pegar o projeto de volta. A palavra projeto. Eu quero falar sobre o projeto ético-político. E aí, achei um texto lá que fala sobre isso. Não, nessa página não tem projeto ético-político, só na primeira. Beleza, vamos fingir que a gente quer este Access Information aqui. Acesso à informação dos princípios da Lei 12.000. Digamos que eu queira falar sobre isso. Eu vou fazer uma estrelinha aqui, cliquei na estrelinha. Isso significa o quê? Que eu salvei esse artigo dentro do meu espaço. E aí eu vou clicar lá no meu espaço, da minha continha lá que eu abri, e ele vai mostrar todos os textos que eu tenho salvo para ler um dia. E olha, deixa eu ver agora, eu vou encontrar os textos, deixa eu pesquisar aqui embaixo. Tudo isso aqui são textos que eu salvei para que eu pudesse estar lendo e mostrar qual que é a importância de determinada discussão que eu tenha realizado. Ao longo dos meus tempos de vida aí, em 2018 eu pesquisei muita coisa relacionada a refugiados, criminalização dos imigrantes, etc. Pesquisei bastante isso e salvei porque eu queria ler depois. Isso fica melhor do que a gente pegar e salvar dentro de uma pasta, porque às vezes acontece a gente formatar o nosso computador e perder tudo. Então, 2019, algumas coisas que eu salvei. Processo formativo, contrato, direitos humanos, didática digital. Então, são questões que eu pesquisei lá em 2019. E 2020, hoje, eu salvei a Access Information. Então, para falar sobre aquela Lei 12.000. Então, aqui vai ficar gravado todas as coisas que vocês tenham pesquisado. E aqui ele vai dar alguns detalhezinhos sobre coisas que eu também tenha procurado. Então, assim, gente, é muito útil, de verdade mesmo. É super útil para vocês. Eu acredito que isso essa dicasinha que deu uma hora aí, pode te ajudar a desenvolver esse processo de pesquisa em casa e aí realmente adiantar o máximo que vocês puderem do seu TCC para quando voltarem às aulas, vocês puderem ficar mais tranquilos.
pelo menos eu ficarei um pouquinho mais tranquila. Gente, adiante seus trabalhos mesmo, não deixe as atividades para depois, para a última hora, conselho de coração, porque a gente tem fé que isso vai melhorar logo, todas as pessoas vão ficar em casa quietinha, a doença vai passar, todo esse processo da pandemia, e aí a gente vai precisar voltar para nossa vida normal, trabalho, escola, faculdade, estágio, e aí vai ser um acúmulo de atividades, vai ter que adiantar aula, vai ter que repor trabalhos, etc, etc. E aí, pelo menos no TCC, vai estar lá bem adiantado. Se vocês precisarem aí de alguma dica específica, algo que vocês estão em dúvida, gente, peço pra vocês de coração mesmo, deixe nos comentários que eu farei com todo prazer. E aí, claro, o que eu não souber, eu vou procurar pra estar explicando pra vocês bem direitinho, tá? Porque, claro, a gente tá aqui compartilhando conhecimento e eu não sou a dona da verdade, porque verdade absoluta é algo muito relativo e não acredito que exista, porque a minha verdade não é a sua verdade, não é? Então, muito obrigada por todos e todas que ficaram aqui até o final. Espero que essa dica possa te ajudar e muita paz, muita saúde para todos e para todas e que a gente melhore bem rápido. Por favor, não esqueça da higiene principal. Não esqueça que se preocupar com a nossa saúde é se preocupar com a do outro e vice-versa. Então, a gente precisa dar as mãos todos e aí a gente melhorar e rapidamente a gente poder recuperar toda a nossa vida. Beleza? Muito obrigada por tudo. Se gostaram, por favor, deixe seu comentário. Se você não é inscrito ou inscrita, por favor, também se inscreva nesse canal que vai me ajudar muito, tá? Até mais, pessoal, e muito obrigada. Melhoras e saúde, paz para todos.